Voltamos com a notícia de frente. Agora voltamos a conversar ao vivo com o repórter João Fernandes. Agora sim para falar de energia elétrica, né, o João? Você que está aí numa subestação, é a do Barro Duro. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está sofrendo aqui, né, para pagar as contas, para comprar alimento, para abastecer carro, quem tem aí, moto, combustível, tudo nas alturas, né, João? E agora mais um aumento para a gente, para o consumidor. A energia foi para 8,90% de aumento, é isso mesmo? Bota mais um reajuste na conta, né, Nayara? E dizem, né, para algumas pessoas, a coruja, né, ela não traz boas notícias, ela traz azar, pelo contrário. E tem uma ali, ó, olhando pra gente, na verdade, um casalzinho, desde cedo, olhando pra gente ali. Então, olha lá, apareceu agora o outro ali, ó. Só a cabeça ali do lado de fora, olha lá. Dizem para muitos a superstição, né, de que traz azar, não traz boa notícia, há essa superstição, né? Então, com esse casalzinho aí, eu trago a notícia de que a energia elétrica vai sim aumentar aqui no estado do Mato Grosso, segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui no nosso estado. O reajuste será de 7,29% já a partir do mês que vem. Aí quem está em casa e acompanha o ANF todo dia, assiste o nosso programa aqui todo dia e fala: mas João, há 2 semanas vocês trouxeram aqui uma informação de que a Energisa havia falado que por tempo indeterminado não ia fazer nenhum tipo de reajuste na conta de energia. A gente falou isso mesmo, realmente a gente falou isso, deu essa notícia há 2 semanas, só que aquele tempo indeterminado, por um prazo indeterminado, infelizmente ele chegou. Agora a ANEEL anunciou esse reajuste na conta de energia, não só aqui, mas em outras partes do país. Só que no Mato Grosso, esse aumento a partir do mês que vem vai afetar diretamente mais de 1,5 milhão, né, de pessoas, ou 1,5 milhão de unidades consumidoras em todo o estado, ou seja, nos 141 municípios aqui do Mato Grosso. Agora, por que esse aumento? Porque, segundo a justificativa não só da ANEEL, mas também da Energisa, é o seguinte: porque nesse período as termoelétricas elas tiveram de ser acionadas mais vezes, e quando aciona a termoelétrica, a gente sabe que para produzir energia lá usa o combustível. Aí esse consumo ele é calculado em cima do valor do petróleo, né, do combustível. E a gente tem falado desde o começo do ano aqui vários reajustes no combustível, um atrás do outro, toda semana, e isso também acabou afetando, né, no uso das termoelétricas. Como há escassez de chuva por todo o canto do Brasil, essas termoelétricas tiveram de ser acionadas. Por esse motivo, segundo a ANEEL, o aumento, né, do combustível, do petróleo lá fora, e também o fato de ter utilizado muitas vezes ou mais vezes, não é, a produção de energia com termoelétricas, então esse aumento foi aprovado aqui no Mato Grosso de 7,98%. Lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, lá foi de 8,24%, né? E, aliás, São Paulo, 8,24%. No Mato Grosso do Sul, 7,8%. Aqui no Mato Grosso, segundo o diretor Sandoval Feitosa, que é relator do reajuste da Energisa do Mato Grosso, ele falou o seguinte, abre aspas: as medidas tomadas pela agência são pautadas pela legalidade e pelo extremo rigor técnico regulatório, fecha aspas. Justificativas, então, a gente falou lá, né, no comecinho do mês, as 2 semanas, que não haveria reajuste, então esquece tudo isso, infelizmente vai ter sim, de 7,29% a partir do mês que vem. Então é isso, viu, Nayara? Se você não acreditava que coruja traz azar ou traz notícia ruim, nesse caso aqui, ó, infelizmente. Então elas ali, ó, olhando pra gente, a outra com medo entrou, e assim, se é superstição ou não, fica aí a dica, né, Nayara?
Olha, eu não tô nem olhando, viu, João? Tô olhando aqui para baixo, que eu não quero aí ter azar hoje não, nem nos próximos dias. João, vamos tentar completar aqui, né? Entendeu? Mas tô brincando, gracinha. Vou fazer só ali. uma observação aqui, uma única frase, e depois o seguinte, depois Haroldo Arruda Júnior vai conceituar o que você colocou aí. Na minha opinião aqui, tentar aqui ser assim, mais objetivo, mais direto, para mim isso aí é o seguinte, ó, é a Energisa corujando a sociedade. Não, para mim é isso. Vou tentar resumir. E aí, professor Haroldo? Mas, gente, eu adoro Coitadinha. coruja. Não, ele vai fazer é uma gracinha, né? Coitadinha da coruja. Demais, Vamos gente. corrigir essa injustiça com a coruja, né? Que, na verdade, esse é um mito da coruja. E essa aí é o seguinte, não está nem em cima do toco, né? Elas costumam ficar em cima do toco. Pois é, mas esse mito da coruja, de dar sorte ou dar azar, ele é romano, né? À época, os romanos acreditavam que as corujas que sobrevoavam as casas, né, traziam azar, muito azar, mas tinha que sobrevoar a casa, entendeu? Para trazer azar. Mas na contramão disso, os índios acreditam que dá sorte. Então, não tem nada, fica essa história de que dá sorte ou azar, mas o mito é exatamente Gracinha, esse. De um lado com os romanos, do outro lado com os ela índios. é muito bonitinha, olha que coisa. Como é que pode um linda. bicho lindo desse dar azar? Não tem jeito, entendeu? Né? Mas aí é o seguinte... Eu também sou suspeito de falar. Dentro do que você falou, resta uma esperança, né? De repente, essa coruja aí estava sobrevoando a casa da Energisa. Isso, e aí é vai dar azar para a Energisa. Aí é uma notícia boa. Vai dar azar para a Energisa. Aí é uma notícia boa, não é? Olha, o pessoal está perguntando como que fica a questão da energia solar. Está tendo a taxação, segundo os parlamentares, eles vão tentar derrubar isso próxima semana. Eles já recuaram. Houve um encontro, uma reunião importante com o sindicato, inclusive. Eles já recuaram na taxação, parece que ficou acordado em torno de 8, alguma coisa por cento, não me lembro mais, eu não vou taxar o número aqui porque eu não tenho o número correto, mas já estão ajustando isso, né? Porque é uma injustiça muito grande, né? Como é que pode você querer taxar o sol por conta de ICMS? Na contramão do mundo. Você viu ontem o encontro da cúpula de líderes, todos já imbuídos no sentido de tentar arrumar outras fontes de energia no mundo, porque o petróleo vai acabar, né? E você vê aí, aqui no Brasil ainda, essa tentativa de ir na contramão do mundo, ao invés de incentivar, sobretudo, indústrias na fabricação de placas fotovoltaicas, né? Na captação de energia, de uma energia limpa, sustentável, como é a energia solar, como é a energia eólica, que está explodindo no mundo, inclusive com compromissos de alguns países nessa cúpula de líderes, né? Protocolos de Paris, né? Kyoto e por aí vai. Aqui não, aqui eles querem ir na contramão e querem até taxar o sol. Daqui a pouco vão querer taxar o oxigênio que a gente respira. Vamos aqui algumas participações, o pessoal falando aqui no WhatsApp do A Notícia de Frente. A ANEEL fez a chamada pegadinha do malandro, manda aqui o telespectador. O Bruno manda aqui a conta e faz um desabafo. Bom dia, bancada. Na verdade, coloquei na minha loja 4.000 quilowatts. Estou consumindo menos e já estou com saldo de 5.000. É isso? Isso aí. De sobra no meu relógio. E a Energisa está me cobrando a energia. Vou lá hoje resolver, porque já reclamei 15 dias e não deu em nada. Ele mandou aqui, ó. Esse é o problema. Dele. O sujeito coloca, ele faz um investimento de 70, 80, 100 mil reais muitas vezes numa mini usina dentro de casa para poder suprir a sua demanda, né? Ele injeta mais do que ele consome, ainda tem que pagar. Ele está aqui mandando tem cabimento um negócio desse? Né, os encargos, tudinho. Você está entendendo? Quer dizer, é um absurdo. E aí estão perguntando, os deputados falaram que não ia cortar energia, tem 3 meses, está cortando tudo. Olha só como ficou, perguntei isso ontem para a Assembleia. Depois que derrubaram o veto do governador Mauro Mendes, não pode cortar a energia de ninguém durante 3 meses, tá? Isso não quer dizer que a conta não vai chegar. Não pode cortar a energia, não é só baixa renda. Se fizer isso, tem que ligar para o PROCON. E eu oriento ligar no PROCON ou de Cuiabá ou de Várzea Grande, porque o do estado não está resolvendo nada. Gente, vamos seguir aqui. Em coletiva de imprensa realizada ontem na Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre diversos assuntos e ainda respondeu ao questionamento feito pelo governador Mauro Mendes aqui no programa Notícia de Frente em relação ao encontro dos dois, que nunca aconteceu. A Nayana Bricat tem as informações. O prefeito
prefeito Emanuel Pinheiro adiantou que vai atender o pedido da Justiça e abrir novos postos de vacinação em Cuiabá. A previsão é que os novos locais já estejam atendendo a população a partir da próxima semana. Além do CDV do Pantanal, já estamos funcionando no SESI Papa, na UFMT, no Balneário Dr. Meirelles, na região sul, no Osmar Cabral Del Rey, e já vamos abrir amanhã a Assembleia Legislativa e também já estava no planejamento mais uma unidade, mais um ponto no Pedra 90, um outro no Cochipó, na Avenida Fernando Corrêa, deve ser o SEST Senat, e o outro aqui no SESI Senai, também mais uma parceria com a Fiat. Então, quando eles tomaram conhecimento, aí entenderam o planejamento nosso, a necessidade de ter mais vacinas. Quanto mais vacina tiver, mais pontos vamos abrir. Em relação à disputa pelo Palácio Paiaguás, o prefeito Emanuel Pinheiro descartou a possibilidade e disse que o momento é de pensar na população, já que estamos vivendo uma pandemia. Não sou candidato a governador, certo? O meu partido, a questão, eu acho até antiético se discutir eleições nesse momento, em que devemos nos focar, gastar todas as nossas energias na vacinação, na imunização da população, e com o intuito de salvar vidas e de proteger a saúde e a vida da população. Em relação à fala do governador Mauro Mendes, aqui no programa A Notícia de Frente, onde ele convida o prefeito Emanuel Pinheiro para uma reunião, Emanuel disse que o convite não foi feito formalmente e que está disposto a dialogar com o governador caso ele receba o convite. Se o convite chegar para mim, com certeza, pensando em Cuiabá, pensando na melhoria da qualidade de vida e na mudança, né, na revolução do transporte coletivo para a população cuiabana, sento e converso, sem nenhum problema. Só que esse convite não chegou ainda. Mas chegando, eu sento. As imagens são de Evaldo Santos, com apoio técnico de Francisco Borges, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Então, reforçou que também senta, né? E conversa com o governador. Mas tem que ser formalmente, né? Variando. O que o governador falou foi o seguinte: quando quiser, pode me ligar. Eu recebo no mesmo dia. Não foi isso que Mauro Mendes falou? Foi, agora exatamente. Falta alguém ligar, né? Falta um ligar para o outro. Olha, é uma moagem, como diz o Cuiabano, é uma frescura, Lúcio. Você me desculpa, mas é uma frescura, entendeu? Porque tem que ser formalmente, porque senão... Para com isso, rapaz. Vai lá, senta com o governador, reúne. Duvido que se fosse telefonando do presidente da República, o Emanuel, bom dia, Jair Bolsonaro. Tem como você dar um pulinho aqui em Brasília amanhã cedo? Ele está lá imediatamente no mesmo dia. Você está entendendo? Vai um dia antes. Aí as pessoas falam, desculpa. Para com isso. Mas por que toda essa troca de farpas? Por que toda essa briga entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes? O que é que motivou isso? Olha, será que seria interessante se a sociedade ficasse sabendo o que é que está por trás dessa briga? Ou não tem nada por trás dessa briga? Tem. Pode ter, com certeza tem. O que é que tem aí? Não, porque é o seguinte, se um é a favor, o outro é imediatamente a contra, né? Agora, o que é que tem por trás de todo esse bate-boca? De toda essa rivalidade de dois ex-amigos, né? Eles eram amigos. Muito. Emanuel Pinheiro foi coordenador da campanha de Mauro Mendes, a prefeito de Cuiabá. E aí, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Teve alguém aí que foi contrariado de alguma forma? Ou não apoiado, né? Como? Ou não apoiado. Ou não apoiado, não sei, né? O que é que aconteceu aí? Era preciso o seguinte... talvez fosse bom, vou usar uma expressão aqui, jogar um pouco de luz nessa confusão. Olha, não sei o que você está rindo, professor. Se você souber de alguma coisa, você me conte. Né? Você me conte, mas é preciso jogar um pouco de luz aí nessa confusão. Né? E 220, vai ficar bem iluminado. Ou daquela outra, como que é essa aí que é sempre indicada? A LED, é isso? Luz de LED, gasta menos. Luz de LED, é isso? Vamos para o seu destaque, Lúcio. Quer dizer que a gente agora falta o quê? Devolver dinheiro? Olha, o meu destaque hoje, só reprisando aqui a chamada que eu fiz agora há pouco, né? Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. É isso? Ou seja, sei que tá dizendo. E o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, é suspeito. Bom, foi isso que o Supremo Tribunal Federal
decidiu ontem. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu isso. E lá no caso do elegantérrimo triplex do Guarujá, que Lula jura de pé junto que nunca foi dele, né? Aí o seguinte, além de anular a condenação, anularam também todas as provas que foram colhidas nesse processo lá do triplex do Guarujá. Então, aí é o seguinte, aí reforça ainda mais o sentimento da sociedade de que teve aí, né, está tendo, né, uma grande conspiração contra a Lava Jato. E foi uma sessão quente lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, só voltando a falar do triplex, com esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai agora ser, os processos de Lula vão para a Justiça do Distrito Federal, no caso do triplex, volta a estaca zero. Não tem absolutamente nada. E aí, Luiz Inácio Lula da Silva está elegível, né? Não é mais inelegível, né? Pode participar da eleição do ano que vem, né? De um lado ele, do outro lado Bolsonaro. E aí, bom, esse daí é o que nos aguarda para 2022. Mas falar um pouquinho aqui dessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Com a manutenção pelo plenário da decisão lá da segunda turma, a suspeição de Moro ficou mantida no processo do triplex. Assim, o caso precisará ser retornado à estaca zero pelos investigadores. O que eu falei aqui, as provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento, né? A decisão do plenário, olha só, a decisão do plenário vale somente para o caso de Lula. Advogados de outros condenados pelo ex-juiz poderão, eventualmente, tentar derrubar as condenações dos clientes, mas terão de provar, nos casos específicos, que Moro agiu com parcialidade. Se depender lá da análise do Supremo, talvez, né? É uma pergunta, né? Um questionamento. Será que vai ser tão difícil assim provar a parcialidade dele, dependendo da análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal? E aí é o seguinte, aí teve um bate-boca danado entre Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí o presidente da corte, né, o ministro Luiz Fux, ele teve inclusive que interromper, né? Interromper a sessão, cortou os microfones, porque Gilmar Mendes estava com esse processo há 2 anos. Aí é o seguinte, aí teve uma discussão lá se era competência da segunda turma, que já tinha decidido esse caso. Aí o relator disse o seguinte, olha, não, quem tem que julgar isso daqui é o plenário. Aí teve um bate-boca danado entre Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Aí Gilmar Mendes disse que cabia a ele decidir quando julgar o caso da suspeição de Moro na segunda turma. Só que aí o ministro Luiz Roberto Barroso disse o seguinte, né? Ele disse que no código do bom senso, do respeito aos outros, Gilmar Mendes não poderia ter ficado sentado em cima desse processo antes de decidir, que é o caso aí da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, resumindo aí, no caso do triplex, Lula voltou a ser inocente e o juiz Sérgio Moro é culpado, né? E aí eu quero destacar uma manifestação, primeiro de Gilmar Mendes, né? E depois do ministro Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes, Vossa Excelência, ele dizendo para Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência sempre quer trazer à baila aqui a questão da corrupção, como se aqueles que estivessem aqui contra o modus operandi da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato levou a conduções coercitivas, prisões coercitivas alongadas, ameaças a familiares, prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes absolutamente, ao meu ver, incomparáveis
com o Estado democrático de direito, né? E aí o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu a Gilmar Mendes. Ele foi cirúrgico. Na Itália, a corrupção venceu e conquistou a impunidade. Aqui, entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e juízes que ousaram enfrentá-la para que ninguém, nunca mais, tenha coragem de fazê-lo. Olha, ele resumiu aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso resumiu o pensamento da grande maioria do povo brasileiro, ou seja, das pessoas de bem, de quem é contra a corrupção, de quem é contra os ladrões do dinheiro público. Olha só a profundidade do que ele falou. Olha, aqui é o seguinte, a corrupção, além de estar vencendo a decência e a honestidade, os corruptos querem vingança contra aqueles que tiveram a ousadia de colocá-los na cadeia. Então, esse é o resumo da ópera. E o que me chama a atenção nisso tudo é que esse caso específico do Lula, o que está em jogo é a questão da parcialidade ou imparcialidade ou falta dela, né? Dentro de um Supremo Tribunal Federal, que virou, a meu ver, um partidão político com tendências políticas, né? Ativista o tempo todo e decidindo por conta exatamente dos seus próprios interesses. Se nós levarmos em consideração, em meio a 11 ministros, 8 terem sido indicados por Lula e pela Dilma, certamente a resposta à Lava Jato, a resposta a Sérgio Moro não seria outra senão esta. Então, tendo uma Suprema Corte como essa, completamente parcial, tendenciosa, né, e que realmente não respeita o Estado Democrático de Direito e não, de certa forma, promove o que nós chamamos conceitualmente de justiça, fica muito difícil. Enquanto nós não tivermos uma imparcialidade, uma autonomia jurídica mesmo, né, de pensamento imparcial por parte da Suprema Corte, nós sempre teremos injustiças como essa. E aí nós temos dois lados de uma mesma moeda. O que é que o PT acusava Sérgio Moro? Olha, o juiz Sérgio Moro está fazendo tudo isso que é para tirar o Lula da disputa presidencial. É isso? Então tá, esse é um lado da moeda. Agora vamos ao outro lado. Agora o que todo mundo está dizendo é o seguinte: olha, o que o Supremo está fazendo é para colocar o Lula na disputa presidencial. Não, olha a ironia, a ironia. E aí é o seguinte, aí vem a questão da justiça brasileira, né? O seguinte, não, nós estamos decidindo sobre o aspecto que é legal, mas demoraram 4, 5 anos para saber disso? Um ministro ficou sentado durante 2 anos em cima de um processo? E aí ele quer ditar regras, quer dar aula? Não, e jogaram no lixo tudo que foi feito. Não, jogaram no lixo. Jogaram no lixo. Aí a pergunta é o seguinte, quem é o lixo? Quem é o lixo? Né? Porque jogaram todas as provas colhidas, no caso do triplex, no lixo. No lixo. Olha, gente, tem muita participação. Aí o seguinte, vou repetir a pergunta aqui. Deixa eu colocar. Onde está o lixo? Deixa eu colocar algumas participações aqui. Bom dia a todos. Bernadette de Várzea Grande. Gostei do Lúcio, dá luz para Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. Sabe que você está certo. Quem sabe espanta toda a macumba no meio dos dois. Vamos para outras participações. Bom dia, bancada. Chegamos à conclusão que o culpado é o juiz, com a palavra STF. Agora, a pergunta que não quer calar. De onde vem o dinheiro da delação premiada? Poste mijando no cachorro, Roberto, do Duque de Caxias. Pois é, Lúcio, essa maneira de vocês pronunciarem como Barroso é deixar o Lula como presidente. Vamos jogar na urna, vamos ver se a maioria mesmo, se ele ganha. É porque a maioria aprova ele. Nós queremos é trabalho e serviço e ganhar dinheiro. Não é viver do jeito que está vivendo, diz aqui o nosso telespectador. Mais gente participando, mandando aqui, ó, a carinha do STF, né? Vários memes aqui. Bolsonaro é o menor dos problemas do Brasil, diz aqui o nosso outro telespectador. Deixa eu ver aqui. Haroldo, para quem é professor, essa opinião sobre o STF é indecente. Lúcio Fachin ficou quanto tempo sentado no processo da incompetência do juiz? Diz aí o nosso telespectador. O Fachin e Gilmar Mendes, não esquecer.
O Fachin e Gilmar Mendes. Eu concordo aí com a observação, né, do telespectador ou telespectadora quando se referiu ao Fachin, mas é preciso também lembrar que Gilmar Mendes fez a mesma coisa, ficou 2 anos sentado em cima desse processo e essa foi a crítica, do ministro Luiz Roberto Barroso, que falou lá, deu o exemplo da Operações Mãos Limpas na Itália, né? Entendeu? Onde a corrupção venceu. E aqui os corruptos querem fazer pior, né? Eles querem se vingar daqueles que os colocaram na cadeia pela roubalheira que eles promoveram nesse país. Ou não roubaram bilhões de reais nesse país. Pois é. Isso tudo é mentira. E aí é o seguinte, o que é que vai acontecer agora? O governo terá que devolver o dinheiro de toda essa roubalheira? Como vai ser? Espera aí, Sérgio Moro suspeito, né? Lula teve as condenações anuladas. O triplex do Guarujá nunca antes existiu na história desse país. Essa é a frase dele, né? Do ex-presidente. Exatamente. É isso? E aí? E depois... Não teve nada. O triplex do Guarujá não existiu. O sítio de Atibaia foi uma ilusão, né? A doação do Instituto Lula. Aquele outro apartamento lá em São Bernardo do Campo, o quê? Todo mundo sonhou? Foi um pesadelo de que tinha corrupção, de que iam ladrões do dinheiro público, sem um pingo de vergonha na cara, né? Assaltando esse país. Deixa eu só colocar mais E depois o indecente é o meu comentário. Tá, depois de tudo isso que você relatou, o indecente é o meu comentário. Mas, calma, olha, eu vou te falar. Tem um monte de gente falando, inclusive também aqui, ó. Lula como presidente de novo, aí o nosso Brasil afunda de vez. Só faltava devolver dinheiro mesmo, diz aqui. Mas tem gente também reclamando do Lúcio, viu, Haroldo? Ó, bom dia, Nayara. Procura para o Lúcio se ele queria ser julgado por um juiz que prendeu um candidato e foi ser candidato do outro. Isso é ser um juiz ladrão ou não? Chupa a cana que é doce, diz aqui o nosso telespectador. A pergunta é outra, eu vou devolver a pergunta. Teve roubalheira nesse país? Roubaram o dinheiro público? Teve ou não teve propina? Essa é a questão. Aí é o seguinte, aí o juiz não pode conversar com o procurador do Ministério Público Federal porque ele está fazendo um esquema contra o acusado, contra o investigado. Olha, menos. É o que o ministro Luiz Roberto falou. Os corruptos, os bandidos estão querendo se vingar daqueles que os colocaram na cadeia. Essa é a verdade. Tem mais aqui. O choro é livre, Lúcio, e o Lula também, diz aqui o nosso telespectador participando. Bom dia, moçada. Um país onde você precisa filmar se a dose da vacina foi ou não foi aplicada, me desculpa, mas o problema não é o presidente. É o J. Moreno participando aqui. Lúcio, não fale assim do lixo. O lixo é reciclável. Bueno, da aclimação aqui participando com a gente. Só uma observação. Lula é livre, ok? Não é mais inelegível. Lula é livre, mas ele é inocente? Não, ele é inocente. Você está convencido de que Lula é inocente? Agora é o seguinte, Lula fez um bom trabalho, tem muitas conquistas sociais aqui no país que foram dos 2 governos Lula. Isso é verdade, tem muitas conquistas sociais. Agora é o seguinte, e aí? Em nome dessas conquistas sociais, tem que se perdoar a roubalheira? A corrupção, a propina, o assalto aos cofres públicos com pé de cabra? É isso? Mas olha, gente, tem muita gente elogiando seu comentário, concordando com tudo que você falou sobre o STF, mas tem muita gente aqui também discordando de vocês. Faz parte. Agora, esse debate nosso, tendo essa participação popular, ele ainda é muito superficial, né? Até porque não dá tempo de você construir os argumentos do jeito que deve ser construído, né? Não dá tempo para você fazer isso em grupos de WhatsApp. Mas eu acho que cada qual tem a sua opinião, respeito a opinião de todas as pessoas que participam do programa, isso é muito importante, né? A sua colaboração, desde que realmente você construa, né, uma tese boa que possa, e não agrida, que muitas vezes você acaba recebendo inúmeras mensagens por pura frase de efeito, sabe, sem nenhum sentido. E aí eu vou falar, as eleições do próximo ano, olha aqui, bom dia, Lúcio, a vergonha está no STF, que venha Lula, não tem outro candidato para ganhar a eleição do Bolsonaro em 2022. Diz aqui o telespectador. Aí é o seguinte, existem, né, isso depende de cada um, né, entendeu? É o seguinte, existem
as pessoas que têm os seus políticos de estimação. Ele Né? tá Agora aí. o seguinte, eu não vou defender bandido. Não vou defender bandido, não. também. Não vou Gente. defender quem roubou o dinheiro público, né? Quem roubou o dinheiro público. E é o seguinte, É que essas pessoas não e acreditam foi que ele é provado bandido, né? em mais de uma instância da justiça, né? Mas esse é o resultado que proclamaram, né? Sérgio Moro é suspeito e Lula É um injustiçado. inocente. Gente, vamos para um breve intervalo. Na volta, então vamos falar da cúpula do clima. A gente já volta.